Os 12 mecanismos de defesa da mente. Existe um lugar onde todos nós estivemos, mas do qual ninguém se lembra. Talvez o ventre materno tenha sido o lugar de maior segurança que um ser humano já experimentou. Ali não havia medo, culpa ou frustração. Mas então nascemos. E, com o nascimento, veio também o encontro com a realidade. Descobrimos que a vida é feita de perdas, desafios e que nem todos os nossos desejos serão atendidos. Para lidar com essa nova realidade, nossa mente desenvolveu estratégias inconscientes capazes de proteger nosso equilíbrio emocional. A psicanálise chama essas estratégias de mecanismos de defesa. Mas aqui surge uma pergunta. Se os mecanismos de defesa existem para nos proteger, por que, tantas vezes, acabam nos fazendo sofrer? É essa reflexão que faremos juntos no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao História e Psicanálise. Repressão. Imagine uma casa antiga. Em um dos quartos existem objetos que despertam lembranças dolorosas. Toda vez que você passa diante daquela porta, sente um desconforto. Então decide fechá-la. Tranca a porta. Joga a chave fora. Com o tempo, quase esquece que aquele quarto existe. Mas, durante a noite, continuam vindo ruídos dali. Freud chamou esse processo de repressão. A mente afasta da consciência lembranças, desejos ou sentimentos que provocam sofrimento. O problema é que aquilo que foi reprimido não desaparece. Continua atuando silenciosamente no inconsciente, influenciando emoções, sonhos e comportamentos. Quantas vezes reagimos intensamente sem compreender a verdadeira origem daquela emoção? O que a consciência esquece, o inconsciente continua lembrando. Negação. Uma pessoa recebe um diagnóstico grave. O médico fala. A família se preocupa. Os exames confirmam. Mas ela responde, isso não pode estar acontecendo comigo e continua fazendo planos como se nada tivesse mudado. Esse é o mecanismo da negação. A realidade é dolorosa demais, então o ego age como se ela não existisse. A negação pode aliviar a dor por um instante, mas não altera os fatos. Às vezes, o primeiro passo para a cura é simplesmente aceitar que algo dói. A verdade pode ser ignorada, mas nunca deixa de existir. Projeção. Imagine alguém usando óculos com lentes vermelhas. E ao olhar para uma parede branca, jura que ela é vermelha. Discute. Insiste. Tenta convencer os outros, mas a parede nunca mudou. Apenas as lentes. Na projeção, sentimentos que pertencem ao próprio indivíduo são atribuídos aos outros. O invejoso vê inveja em toda parte, o agressivo acredita que todos querem atacá-lo. Não porque o mundo seja exatamente assim, mas porque suas lentes interiores coloriram a realidade. Às vezes, a lente revela mais sobre quem observa do que sobre o mundo observado. Racionalização. Um estudante não passa no vestibular. Em vez de admitir a frustração, diz, a prova era injusta ou eu nem queria esse curso. A racionalização cria explicações aparentemente lógicas para proteger a autoestima. Nem toda justificativa é racionalização, mas muitas vezes usamos argumentos inteligentes para evitar sentimentos difíceis. Explicações inteligentes nem sempre são explicações verdadeiras. Formação reativa. Uma pessoa sente forte inveja de um colega, mas em vez de reconhecer esse sentimento passa a elogiá-lo o tempo todo. Quanto maior a inveja, maior o elogio. Na formação reativa, expressamos o contrário daquilo que realmente sentimos. É como se o ego construísse uma máscara para esconder desejos considerados inaceitáveis. Às vezes, a máscara existe porque o sentimento verdadeiro é difícil demais de aceitar. Deslocamento. Um funcionário é humilhado pelo chefe no trabalho e permanece calado. Em casa, irrita-se com a família por um motivo mínimo. A raiva não desapareceu, apenas mudou de direção. Esse mecanismo é chamado de deslocamento. A emoção é transferida de um alvo ameaçador para outro mais seguro.
Quantas relações sofrem por sentimentos que nunca foram dirigidos a elas? A emoção deslocada continua sendo emoção. Sublimação. Nem toda defesa aprisiona. Algumas transformam dor em criação. Um artista converte sofrimento em música, um escritor transforma angústia em literatura, um atleta canaliza agressividade para o esporte. Freud chamou isso de sublimação. Impulsos que poderiam gerar sofrimento encontram um caminho socialmente valorizado. Talvez muitas das maiores obras da humanidade tenham nascido de conflitos que encontraram uma nova forma de existir. Algumas das maiores obras da humanidade nasceram de dores que encontraram um novo caminho. Regressão. Um adulto enfrenta uma crise intensa e de repente torna-se mais dependente, mais sensível, quase infantil. A regressão é um retorno temporário a comportamentos de fases anteriores do desenvolvimento. Quando a realidade se torna pesada demais, a mente procura a segurança de um tempo em que alguém cuidava de tudo. Em momentos difíceis, todos procuramos, inconscientemente, algum lugar onde já fomos protegidos. Identificação. Uma criança observa o pai, a mãe ou um professor e começa a imitá-los. O jeito de falar, de andar, de pensar. Na identificação, incorporamos características de pessoas que admiramos ou que representam força e segurança. Esse mecanismo participa da formação da personalidade. Mas ele também nos convida a uma pergunta incômoda: quanto do que chamamos de eu foi construído a partir dos outros? Somos, em parte, a soma daqueles que admiramos. Intelectualização. Alguém perde uma pessoa querida. Em vez de falar da dor, discute estatísticas médicas, tratamentos e diagnósticos. A intelectualização transforma emoção em pensamento. Analisar pode ser mais fácil do que sentir. Mas compreender racionalmente uma experiência não significa necessariamente vivê-la emocionalmente. Pensar sobre a dor não é o mesmo que atravessá-la. Ironia ou sarcasmo. Imagine uma pessoa que acabou de passar por uma situação extremamente constrangedora. Todos esperam que ela chore ou fique com raiva, mas, em vez disso, ela sorri e faz uma piada. Transforma sua própria dor em motivo de riso, todos riem e o assunto parece encerrado. Mas será que aquela dor realmente desapareceu, ou apenas vestiu a máscara do humor? Na psicanálise, o humor é considerado um dos mecanismos de defesa mais maduros. Diferentemente da negação ou da repressão, ele não ignora a realidade. Ele reconhece o sofrimento, mas encontra uma maneira menos dolorosa de enfrentá-lo. A ironia e o sarcasmo, entretanto, podem seguir dois caminhos. Em alguns momentos, representam inteligência emocional, permitindo que a pessoa suporte situações difíceis sem se destruir por dentro. Em outros, tornam-se uma armadura. Uma forma de esconder vulnerabilidades que parecem difíceis demais para serem reveladas. Quantas pessoas fazem todos rirem enquanto choram em silêncio? Quantas utilizam o sarcasmo para evitar demonstrar medo, tristeza ou insegurança? O humor pode aliviar a dor, mas também pode impedir que ela seja verdadeiramente elaborada. Talvez por isso algumas pessoas pareçam sempre fortes, sempre engraçadas, sempre prontas para uma resposta inteligente, quando, na verdade, apenas aprenderam a esconder o sofrimento atrás de um sorriso. Às vezes, o sorriso não revela a felicidade, revela apenas o lugar onde a dor aprendeu a se esconder. Isolamento afetivo. Uma pessoa relata um acidente grave com extrema frieza, como se estivesse contando uma notícia qualquer. A lembrança permanece, mas a emoção parece ter sido desligada. Esse é o isolamento afetivo. A mente separa o fato do sentimento para tornar a experiência suportável. É uma defesa silenciosa, muitas vezes confundida com força. Às vezes, a memória permanece. O sentimento é que desaparece. Talvez, ao ouvir essas histórias, você tenha se reconhecido em algumas delas. Isso não significa que você esteja necessariamente doente. Significa apenas que é humano. Todos nós carregamos mecanismos de defesa. Eles foram criados para nos proteger. Mas, quando se tornam rígidos, podem transformar-se em muros que nos afastam de nós mesmos.
E é exatamente por isso que a psicanálise não procura destruir nossas defesas. Ela procura compreendê-las. Porque toda defesa protege alguma ferida. E toda ferida conta uma história. Se você se identificou com algum desses mecanismos de defesa e quer falar sobre isso, não se sinta constrangido, comente aqui no canal. Curta e compartilhe com alguém que você acha que precisa compreender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.